Oi gente, tudo bem com vocês aí? O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos aqui do canal. Eu vim compartilhar contigo como é que está sendo a minha experiência usando o Invisalign, isso mesmo. Desde o vídeo passado eu já estava usando o alinhador e assim, eu queria fazer esse vídeo porque eu pensei assim, bom, eu vim aqui no YouTube muitas vezes, né, até decidir que aparelho colocar, eu vim pesquisar para ver vídeos de pessoas contando como é que elas estavam se sentindo, como é que era o processo do Invisalign, sentir a dor, assim, tirar as minhas dúvidas. Eu vim procurar aqui no YouTube. E aí eu pensei, agora que eu estou usando o aparelho, por que não fazer um vídeo também compartilhando a minha experiência, todo o meu sentimento, desde o início do processo, assim, da escolha do aparelho, dos exames, e tudo mais. Então esse vídeo eu tô fazendo pra te ajudar aí, se caso tu tá com dúvidas, tu deve colocar o aparelho ou não, ou se tu tem curiosidade, né, de saber como é que é, eu quero compartilhar como é que tá sendo a minha experiência contigo, tá bom? Inclusive, lá no meu Instagram eu tô contando tudo, cada vez que eu vou no dentista lá, eu tô mostrando como é que tá sendo o processo lá, na dentista. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram, @taempromoção, que eu tô contando tudo por lá nos meus stories, tá certo? Então, vamos lá começar esse vídeo? Então, gente, eu quero começar esse vídeo contando como é que eu decidi colocar o Invisalign, né? Como é que os meus dentes começaram a me incomodar. Eu sempre tive os dentes tortos desde criança, tá, gente? Mas eu venho aí de uma família grande. A minha mãe teve 5 filhos, né? Eu tenho 4 irmãos aí, então a gente não tinha uma situação financeira muito boa, então para minha mãe era bem complicado colocar aparelho nos filhos, né? Naquela época era muito caro e tudo mais. Depois eu fui crescendo e comecei a trabalhar, aí eu comecei a ficar assim com aquele receio de colocar o aparelho, né? Porque daí aquela coisa metálica que fica na boca, eu ficava pensando, ai, será? Mas meu dente é torto, mas eu não ligo muito. E fui deixando, né, gente? Fui deixando, aquilo foi assim, passando, nunca me incomodou muito. Mas aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube e também comecei a falar com o pessoal lá nos stories, fazer vídeo. Muitas vezes eu faço vídeo assim, mostrando sorte de batom, a questão de duração do batom, e aí às vezes eu tenho que mostrar bem de perto a minha boca, né? E aquilo realmente começou a me incomodar, porque eu olhava aqueles dentes embaixo. Os meus dentes são bem tortos, assim, sabe, gente? Bem juntinhos, bem aqui na frente. E na parte de cima, eles são tortos, mas não são tanto. Então eu sempre tentava disfarçar, mas só que embaixo não tinha jeito. Quando chegava mais de perto, sempre dava pra ver. E a gente falando, a gente consegue ver, né? Aí aquilo começou a me incomodar, enfim. Eu comecei a procurar dentistas pra resolver esse problema. Mas eu pensava assim, ai meu Deus, eu não quero colocar aquele aparelho convencional que tem aquelas coisas metálicas, porque eu achava aquilo muito ruim, assim. Eu também já tô com 35 anos, eu queria alguma coisa que fosse mais discreta, assim, não queria ficar alguma coisa assim, toda metálica na minha boca. É coisa da minha cabeça, né, gente? Mas eu tinha isso comigo. E hoje em dia o mercado tem bastante opções aí de aparelhos, né? Tem aparelhos daqueles estéticos, de safira, um monte de tipos aí, né, gente? Então eu pensei, eu vou atrás do dentista para ver quais opções que eu tenho de aparelho, né? E aí, só que eu já tinha ouvido falar do Invisalign. Aí eu já fui com a minha cabeça assim mais voltada para tentar ver se eu poderia usar o Invisalign, né? E gente, eu tenho que dizer para vocês que eu fui em vários dentistas, tá? Vários mesmo. E assim, nesse processo de escolher o dentista, eu acho que aí já vai uma dica que eu dou para vocês, assim, ó, não escolher pelo preço do dentista, às vezes o mais barato, porque assim, uma coisa eu acho assim que é muito importante você ter confiança no profissional que vai fazer o seu trabalho, tipo um trabalho com você. Por exemplo, você vai cortar o cabelo, você vai fazer a unha, você tem que confiar no profissional que tá ali contigo, né? Ele tem que te passar uma coisa boa, tem que ter uma certa química ali, né, de tu escolher o profissional. Pelo menos eu sinto assim comigo. E assim, eu fui em vários dentistas, daí alguns me disseram que eu não poderia usar o Invisalign, que o Invisalign não era assim mais apropriado para o meu caso, que talvez não ia dar bom. Alguns me falaram que o Invisalign não realmente poderia ajudar, mas que ele não ia conseguir fazer o processo todo. Outros dentistas até falaram que o Invisalign dava certo,
Mas sabe assim, quando tu não sente uma segurança do profissional, tu não... Sabe quando o santo não bate? Aquela coisa que a gente diz assim, que do santo não bateu? Eu não me sentia assim, que era aquele dentista que eu deveria fazer. Aí eu continuei procurando, até que eu achei a doutora Mariana Mai, tá, gente? Eu vou até deixar o contato dela aqui embaixo. Ela é um amor, gente, assim, depois que eu achei ela, eu falei, tinha que ser ela mesmo, sabe? Porque desde a primeira consulta, assim, que eu sentei com ela me explicou com toda a paciência como é que eram os tipos de alinhadores, me falou de cada um, o que tinha de bom em um, o que poderia ser melhor pra mim. E aí eu já perguntei pra ela se eu poderia usar o Invisalign, porque ela também trabalhava com Invisalign, né? Ela olhou meus dentes, tudo, e falou, não, realmente dá pra tu usar o Invisalign. E aí eu já fiquei super feliz, né? Porque eu tinha achado aí um profissional que tinha entendido o que eu queria e a química foi legal, sabe? Eu simpatizei com ela e eu acho que ela também simpatizou comigo, então deu tudo certo. Resolvi que seria ela minha dentista mesmo. E daí comecei o processo com ela, a gente conversou. Ela me passou os exames que eu tinha que fazer, né? E eu fiz os exames, agendei lá, tal, pra fazer. É um monte de exame, né, gente? Tem que fazer exame de escaneamento 3D, fazer aquela panorâmica, um monte de coisa, foto de frente, foto de lado. Cada dentista aí tem um protocolo, né? Eu não sei como é que funciona, eu só tô dizendo como é que foi no meu caso. São vários exames, mas assim, foi tudo bem tranquilo, nenhum exame assim apavorante. Foi tudo bem tranquilo, eu fiz no mesmo dia todos eles. E daí, depois dali, alguns dias ele ficou pronto, eu nem precisei ir pegar o resultado, eles já mandaram direto do laboratório para ela. Ela viu os exames e daí ela começou a fazer o planejamento 3D de como é que seria meu tratamento. Se eu não me engano, eles chamam isso de Clean Check, que daí ela faz todo o planejamento lá no computador, como é que vai ser o teu tratamento, então tu consegue ver o antes e até o final do tratamento como é que vai ser. Então, de cada alinhador, a movimentação, o computador vai mostrando ali como é que vai ficando o teu dente alinhador, sabe? E isso eu achei muito bacana, porque tu já consegue ver toda a evolução ali do tratamento e tudo mais. Então depois que a gente aprovou esse Clean Check, né, que a gente conversou lá no consultório, ela me mostrou, vimos o plano, e aí ela pegou e mandou fazer o aparelho, né? Daí, dali, assim, eu pensei que levaria mais ou menos uns 30 dias, mas até levou menos. Porque esse aparelho, quando encomenda, ele não é feito aqui no Brasil, ele é feito nos Estados Unidos. Então tem um tempo aí até o aparelho ficar pronto. Daí agora vocês imaginam, né? Do jeito que eu sou ansiosa. Daí eu já demorei a decidir que ia colocar o aparelho. Depois que eu decidi, eu queria da hora pra hora, né, gente? Eu não sei como é que vocês são. Mas depois que eu decido, é assim, tipo, eu fico lá um tempão sem cortar o cabelo. De repente eu decido que eu tenho que cortar o cabelo, é naquele dia, e aí eu tenho que fazer a coisa acontecer. Mas enfim, até que não demorou tanto para chegar o aparelho. Eu não sei se levou coisa de 20 dias, eu acho que deve ter sido mais ou menos por aí, tá? E daí depois chegou o aparelho, eu fui lá no consultório, daí coloquei o alinhador. O primeiro alinhador que eu coloquei, ele foi mais assim, pelo que ela me explicou, para inserir o Invisalign na minha rotina. Porque o que acontece? O Invisalign tem que colocar esses attachments, que são umas pecinhas grudadas no dente, né? Que elas ajudam a movimentar os teus dentes, né? Mas o primeiro alinhador que eu usei não tinha attachment. Era só a plaquinha em cima e embaixo, assim, normal. Então, nessa primeira semana que eu usei 7 dias, né? Esse primeiro alinhador, foi só mais uma questão de adaptação, pra daí toda vez que tu comer, tu tem que tirar o aparelho, né? Daí, então, assim, pra me adaptar, eu acho que já foi bom, assim, de não ter o attachment, né? E daí ontem eu coloquei os attachments, né? Ela grudou tudo, então hoje é o primeiro dia, assim, que eu tô usando realmente o Invisalign com os attachments grudados. E aí, assim, foi uma experiência muito boa, assim, porque ela teve muita paciência comigo, ela me explicou tudo certinho como é que era a questão do tratamento, então foi bem bacana. Então, quando eu recebi o Invisalign, a gente recebe essa caixinha aqui do Invisalign, né? Ele vem dentro dessa caixinha, daí vem aqui explicando tudo certinho como é que é o
o tratamento, como é que cuida do aparelho, tem um encarte certinho. E aí vem também um casezinho que tu pode colocar o teu aparelho aqui toda vez que tu for sair para comer, tirar ele, tu pode guardar ele dentro dessa bolsinha aqui, desse casezinho, que é bem bonitinho para tu ter dentro da tua bolsa, né? Se caso tu for sair, comer fora, tal, tu guarda ele aqui dentro. Então eu achei bem bonitinho o kitzinho que vem com ele, né? A primeira coisa, assim, em relação às mudanças aí, dos primeiros sentimentos, assim, quando eu coloquei, a primeira coisa que eu pensei, assim, nossa, agora como é que eu vou falar, assim, porque a dicção da gente muda, né, gente? Porque tem um negócio ali na tua boca, enfim, e a tua língua, até ela se adaptar, como é que é diferente, né? Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que a tua dicção vai mudar. Mas, assim, no primeiro dia, realmente eu senti que, meu Deus, como é que eu vou falar com isso daqui? E daí depois, com o passar dos dias, eu fui me acostumando, fui me adaptando a ele, tá? Então, assim, na semana passada eu tava sem os attachments, então eu consegui me adaptar de uma forma. Hoje eu tô falando um pouquinho pior, porque ontem eu coloquei os attachments. E queira ou não, tem uma mudança pouca aí, porque são as coisinhas grudadas no dente, então tu tende a falar, te portar um pouquinho diferente. Então ainda estou me adaptando, mas acho que eu já tô falando mais ou menos legal aí, já dá pra, tipo... Ok, não é aquela coisa tão arrastada, e são algumas palavras aí que arrastam um pouco, tá? Então a primeira coisa aí é que tu vai ter que ter um pouquinho de paciência, que no início vai ficar um pouquinho arrastado algumas palavras, mas depois tu vai tirando de letra também, com o tempo vai ficando tudo tranquilo. A segunda coisa que eu senti muito foi a questão da sede. Gente, eu sou uma pessoa que salivo muito, então eu não sei o que aconteceu nos primeiros dias, eu queria tomar água, parece que a minha boca tava sempre seca. Não sei se isso... as outras pessoas também sentem. Quando eu vi relatos de pessoas assim do Invisalign, eu vi que tinha gente falando que sentia bastante sede. E então eu pude perceber assim que eu senti bastante sede. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, não sei. Eu salivo muito, eu acho que a minha boca queria produzir mais saliva, não sei o que aconteceu, gente. Outra coisa engraçada que aconteceu é a mania que a gente fica assim, ó, de chupar os dentes, sabe, gente? Eu não tinha essa mania sem nada na boca, né? Mas com o aparelho ali parece que tu fica assim chupando os dentes de vez em quando, dá umas manias meio loucas de ficar chupando os dentes. Mas no geral foi tranquilo, tá, gente? A primeira semana eu tenho que falar pra vocês assim, ó, não doeu nada, nada. Se o teu receio é dor, eu tenho que te falar que no meu caso não doeu nada. A única coisa que eu sinto é o seguinte, na primeira vez que eu coloquei lá no consultório, não senti nada mesmo. Daí passou a noite e tudo mais, eu comi, tirei, tranquilo. Daí eu dormi, né, com ele e tal. Chegou no outro dia de manhã, eu tirei para tomar café da manhã. Depois do café da manhã, escovei os dentes e coloquei ele de volta. Quando eu coloquei ele de volta, daí eu senti uma certa pressão, assim. Mas não é uma dor, sabe, gente? É uma pressão que às vezes tu sente. Mas eu tenho que confessar pra vocês que assim, é só aquela hora que coloca e daí depois não sente mais nada, né? Também outra coisa que eu sinto é que meus dentes estão com aquela sensação assim que o dente tá mole, sabe? Quando você vai morder alguma coisa e parece que o dente tá meio molengo, parece que quando tu vai morder, se parece que o dente vai cair, não sei explicar, assim, é uma coisa que parece que o teu dente tá mole. Assim, com Invisalign, pelo que eu fiquei sabendo de outras pessoas e até mesmo pela dentista, dor tu não sente, né? Não é aquela mesma coisa que as pessoas que usam aparelho convencional, que quando vão apertar ali, tu sente aquela dor, né? Tem gente que diz aí que fica sem comer e tudo mais. Não, essa dor realmente eu não senti, tá, gente? É bem tranquilo mesmo. Se fosse aí, eu já ia dizer pra vocês como é que era. Tô falando da real, que realmente eu não senti nada de dor. O incômodo é, tipo assim, às vezes pra tu colocar, como na parte de baixo a minha arcada é bem, os meus dentes são bem tortos ali embaixo, então quando eu coloco ele dá uma pressão, mas depois a pressão vai embora, assim, coisas de minutos a pressão vai embora, e aí fica tranquilo pra mim, eu, tipo, não sinto nada mesmo durante o dia, pra mim é de boa, tá? Uma questão que eu tenho que te falar aí é que provavelmente tu vai ter que mudar a questão dos teus hábitos, né? Porque o Invisalign, ele é assim, tu pode comer tudo que tu quiser. Não é igual aquele outro aparelho que tu, tipo, tem que cuidar com certos alimentos que são meio duros, alguma coisa assim, tu não pode comer, tu tem que ter cuidado para consumir esse tipo de alimento. E o Invisalign não, tu tira ele para comer, então tu pode comer qualquer coisa que tu queira.
Mas o problema é que depois que tu tira ele, tu te alimenta, tu tens que escovar os teus dentes, higienizar, passar o fio dental e depois colocar o aparelho. Então essa rotina aí de tu tirar o aparelho para comer e depois ter que escovar os dentes, eu confesso que às vezes à noite dá um pouco de preguiça, sabe? Então eu acabo pensando assim, eu vou comer uma quantidade X de comida para não ter que tirar o aparelho depois, escovar os dentes e tudo mais. Então às vezes dá um pouco de preguiça sim, sabe? De ter que fazer toda essa rotina. Mas eu vejo também um lado positivo, porque eu posso comer qualquer coisa que eu queira, não ter essa história de, eu vou comer uma coisa que pode quebrar meu aparelho, ou pode dar ruim. Então, a única coisa assim que eu vejo realmente que tem que cuidar é a questão da tua rotina, né? Porque tu também vai ter que andar sempre com o casezinho do aparelho, porque toda vez que tu comer tu tem que tirar, então tem que guardar no casezinho. Porque uma coisa que a dentista me falou, e eu já vi vários relatos de pessoas, não tirar o aparelho e deixar ele em qualquer lugar, porque se tu deixar ele em qualquer lugar, a chance de tu perder é muito grande. Então eu sempre guardo ele na caixinha para não correr o risco de perder, porque como ele é transparente, né, gente? Tu guarda em qualquer lugar, imagina, tu vai no restaurante, coloca no guardanapo, daqui a pouco vem o garçom, carrega tudo, lá se foi teu aparelho, né? Então eu acho bom sempre ter o casezinho dele na bolsa, para quando vai em algum lugar, algum restaurante, tira, come, né? Faz sem fazer, depois escova os dentes e coloca ele de novo, né? Então é sempre bom tu andar com isso daqui. Mas outra coisa também, se caso agora que eu tô com esse alinhador assim, com os attachments, né? A doutora falou que é o seguinte, quando eu trocar o aparelho, porque eles vêm todos assim, ó, gente, como é que vem o tratamento? Ele vem nesse saquinho aqui, e a doutora coloca aqui qual que é a data que eu tenho que trocar o aparelho, que cada aparelho tem o seu dia aqui para trocar, né? Então eu tiro esse aqui e vou colocar dia 2/11, eu vou colocar esse aqui. Quando tirar esse, eu tenho que guardar esse aqui numa caixinha que ela me deu, específica, porque assim, caso eu perca esse aqui que eu vou colocar, eu tenho o antigo. Então sempre tem que guardar o alinhador anterior e aquele que tu tá usando. Quando eu trocar esse aqui e colocar esse, daí eu vou guardar esse aqui e depois eu vou passar a ter esse aqui. Então tem que sempre ter o anterior contigo. Se caso tu perca, né, gente, tu não pode ficar sem o aparelho. Então tu tem que trocar sempre pelo anterior. Então, só que eu achei bem bacana porque, por exemplo, ela já me deu aqui do dia 2/11 e do dia 12/11. Então eu só vou aparecer no dentista bem mais pra frente porque eu já tenho todos os alinhadores aqui pra trocar. Né? É claro que a cada tempo a gente tem que se ver lá no consultório para ela ver se está indo tudo certinho no tratamento, para ver se está evoluindo como tem que ser. Às vezes ela vai ter que dar uma lixada em alguma coisa no meu dente, então a gente tem que se ver mesmo para ela fazer essa manutenção e ver se o tratamento está indo certo. Mas não é aquela coisa assim que tem que ir naquele dia, né? As manutenções, né, que tem nos outros aparelhos me parecem que são aquelas manutenções que tu tem que ir naquele dia, né? Uma vez por mês e tudo mais. E nesse caso aqui não. As trocas tu já recebe o joguinho de alinhador, né? Então tu já sabe aí que tu vai ficar um tempo sem precisar ir, a menos que tu tenha algum outro problema aí para resolver no dentista. Tu pode já ter os teus alinhadores certinhos, né? Tudo programado, então tu não precisa ficar indo no dentista seguido, assim, né? Então, minha gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero aí de coração ter te ajudado compartilhando a minha experiência usando o Invisalign, tá? Se tu gostou do vídeo, por favor, clique em gostei aí pra mim, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra tu não perder nada. Aqui a gente tem vídeo uma vez por semana, eu pretendo aí fazer mais vídeos sobre o Invisalign, eu quero deixar aí o tratamento correr mais um pouco, para trazer mais informações para vocês, como é que eu tô me sentindo, como é que tá sendo o tratamento. Então eu quero fazer um segundo vídeo, terceiro vídeo, vamos ver como é que vai sendo, tá? Mas se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nada, tá? Eu quero te convidar também, se tu não conhece o meu Instagram, é @taempromoção. Lá nos meus stories eu tô mostrando todo o processo do meu tratamento, tá? Toda vez que eu vou no dentista, eu mostro todas as consultas por lá, então me segue e não perde, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo o contato da minha dentista, a doutora Mariana, que é uma querida, tá? Então se tu for de Florianópolis ou for da região e quiser entrar em contato com ela para fazer a questão do aparelho, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo.
tá bom? E no mais, agora eu quero saber de ti. Tu tá nesse processo aí de escolha de aparelho, o que que tá contando mais pra ti? A questão estética, a questão de usar um aparelho convencional, a questão do preço? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá certo, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!